Fala, turma. Vocês estão bom? Espero que sim. Se é a sua primeira vez no canal, seja muito bem-vindo. O meu nome é Pedro Gregório. Eu sou sacerdote do terreiro de Umbanda Tenda de Ogum e Babalorixá do Ilhachet Oroixo Ilekbara, também dentro do culto tradicional Yorubá. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre caminho sacerdotal, que é um dos principais focos desse canal e dos vídeos que eu produzo. Mas é uma perguntinha muito simples, tá bem? E ao mesmo tempo muito profunda. Todo médium que trabalha, que incorpora, que recebe espíritos, ele pode virar sacerdote? Ele pode acordar um dia e falar, pô, eu acho que eu vou ser um sacerdote, vou abrir minha casa. Todo mundo pode fazer isso? O caminho sacerdotal, ele é um caminho bem complicado. Tá bem complicado. Primeiro porque você, quando se trata muito de Umbanda, e Quimbanda também, você possui pouca literatura. Então, o que a maioria das religiões elas têm em comum, que acabam, não estou falando das religiões de matriz africana, certamente, mas o que a maioria das religiões ocidentais que nós temos, elas têm em comum, que acabam dando direcionamento muito mais amplo para quem está iniciando ou uma jornada sacerdotal ou para quem está iniciando dentro da religião. O que todas elas vão ter em comum é a liturgia, né? São as literaturas, os livros. Você tem as religiões judaico-cristãs sendo regidas por livros como Torá, a Bíblia, Alcorão e diversas outras materiais, né? Porque, se não me engano, acho que cada religião tem a sua própria Bíblia, é um bagulho meio doido assim. Ou traduções diferentes, textos que são aceitos ou não, apócrifos, enfim, são muitas coisas. Então, quando nós falamos sobre religiões de matriz africana, seja ela Umbanda, Quimbanda, que são religiões, e Candomblé, que são religiões mais profundas dentro do Brasil, tá bem? Por que dentro do Brasil? Porque somente aqui que isso de fato se tornou religião. A Umbanda em Congo, Angola, é o poder de cura, é a cura. Né? O Quimbanda é aquele que, o xamã, o feiticeiro, aquele que consegue manipular as energias para poder produzir a cura. Enfim. E o Candomblé é realmente brasileiro. Ponto. Acabou. Não tem discussão. Tem a influência dos orixás, né, iorubás, mas ele é uma religião brasileira. Assim como a Umbanda e a Quimbanda. Tá bem? Então vamos lá. Essas religiões elas possuem uma tradição de ensinamento por via oral. Ou seja, somente explicando ali a transmissão oral do conhecimento do sacerdote para com os seus filhos, os seus discípulos. Sempre foi assim a vida toda. Claro que com a introdução, né, não vou falar a introdução, mas com a chegada um pouco mais presente do kardecismo, né, do espiritismo kardecista de Allan Kardec aqui no Brasil, a tentativa por similaridade, porque no kardecismo se incorpora, enfim. E dentro da Umbanda, da Quimbanda também. Então, na tentativa de tentar codificar a Umbanda, como ocorreu com o kardecismo, tiveram diversos congressos, o mais famoso é o de 1946, se não me engano, que é o primeiro congresso de Umbanda do Brasil, ali que foi regido pelo o Zélio Fernandino de Moraes e outras casas ali, que eram casas que eram descendentes, filhas da casa da Tenda Nossa Senhora da Piedade, que é a casa do Zélio, né, o pseudo fundador da Umbanda, né, o mito fundador. E nesses congressos houve a tentativa de tentar codificar. Então o que era isso? Tentar transformar em literaturas aquilo que fosse realmente, que eles julgavam que era importante para a Umbanda, que a Umbanda tinha que seguir um rito assim, 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 assado. A parte mais engraçada é que nenhuma das casas que propuseram esses ritos de abertura, como cânticos, rezas, para poder abrir a gira, abrir a casa, nenhuma delas seguiam isso. Mas enfim. Então, nessa tentativa de codificar com essa chegada do kardecismo, essa influência muito grande foi gerando grandes literaturas. Né? E quando eu falo grandes, não são literaturas boas, são grandes, eu quero dizer em questão de volume. Né? Sobre o que é Umbanda, sobre o que é Quimbanda, o que é Candomblé. Um dos autores de Candomblé que eu mais recomendo, porque possui de fato uma literatura riquíssima e muito boa, é Pierre Verger. Né? Todos os livros de Pierre Verger que tratam-se sobre o Candomblé e religiões de matriz africana no Brasil, eu recomendo muito, porque realmente uma aula. Mas dentro da Umbanda e da Quimbanda a gente não tem isso. Nós não temos esse tipo de literatura. Nós vamos ter romances umbandistas ali, com diversos autores, vamos citar, e dentro da Quimbanda também outros autores, alguns malucos até, com um livro que chama
no Reino dos Exus, eu esqueci quem foi que escreveu, mas que é uma bizarrice tremenda, é uma desinformação, um desfavor para o culto. Mas o pessoal acaba tocando isso de qualquer maneira, né? De forma que não fosse, se pensando que não seria prejudicial e é prejudicial, porque hoje nós colhemos os frutos desses erros. Mas enfim. Então, como não tem nenhuma liturgia, nenhuma literatura que se possa seguir, fica difícil saber quem pode ou não ser sacerdote. Ah, mas como assim? Poder ou não poder? Primeiro, a questão da escolha. Se você tem um caminho sacerdotal, você não tem escolha. Você não pode bater no peito e falar assim, não, eu não vou seguir esse caminho, sabe por quê? Porque aí eu vou tocar minha vida, vou fazer um concurso, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e vai dar tudo certo, eu vou passar e não vou precisar mexer com isso. Não, não vai ter como. Cedo ou tarde a espiritualidade ela vai te puxar, ela vai te dar uma rasteira tão grande que vai te levar para algum lugar, para uma consulta no Erid Logum, no Opelei Fá, no que quer que seja, tá bem? Que vai dar lá que você tem um caminho de sacerdócio. Se isso não for resolvido, sua vida não vai andar. Então vamos começar por aí, a escolha. Ser sacerdote não é somente chegar lá e ter uma entidade, um espírito que vai enfiar no seu rabo, que vai incorporar e vai fazer milagre na vida das pessoas. Não, de forma alguma. Então tem que ter o caminho sacerdotal. E quem tem, não consegue fugir. Sempre vai ser como se fosse andar em círculos. Vai andar e vai cair no mesmo lugar. Né? De frente a frente com esse caminho sacerdotal que deve ser seguido. Então, para ser sacerdote também é necessário a incorporação? Só pode ser sacerdote que incorpora? Ao meu ver, não. Por quê? Como eu disse, o sacerdócio está além de incorporar espíritos. Principalmente em dar direções. Essa é a principal função do sacerdote. Né? Ele aponta a direção para seus filhos, para seus seguidores. Fala, olha gente, o melhor caminho que está tendo aqui é esse. Pronto, acabou. É formar as pessoas, ajudar a formação de caráter das pessoas para o convívio em sociedade, explicar sobre a importância do sagrado e saber como reverenciá-lo, né? Ter essa postura de ser sempre, de fato, um ser bem próximo da espiritualidade. Mas para ser próximo da espiritualidade, não necessariamente eu preciso incorporar. Eu posso fazer isso de diversas formas. Eu costumo dizer aqui em casa que o bem mais valioso que a espiritualidade pode dar para a gente é a audição. Né? Não obstante, nós temos duas orelhas. Então a gente escuta mais, né? E deve falar menos. Então nós escutamos mais as entidades. Deve-se escutar mais as entidades. Deve-se, para quem é sacerdote de Umbanda, e assim como eu também iniciado dentro do Orixá, vai lá e deve escutar também o Orixá. Né? E sempre buscar ali o equilíbrio dentro da casa para que se possa trabalhar da melhor maneira. Por quê? Porque certamente vai ter ali, é filho de santo com um problema e acha que o sacerdote não está dando devida atenção para aquele problema. Mas para aquele filho de santo é o maior problema do mundo. Para o sacerdote é mais um problema. Entendeu? E a gente se desliga disso quando dá o nosso horário. Porque, a Umbanda agora é sacerdócio, ele tem hora marcada para começar e para terminar? Recomendo que sim. Recomendo que sim, porque além de sacerdote, eu acho que todos nós somos humanos. Então, a gente precisa de uma pausa, a gente precisa de um horário, de uma rotina para que as coisas possam caminhar e fluir da melhor forma, até mesmo dentro da espiritualidade. Por isso, não basta incorporar para ser sacerdote. Porque se fosse assim, na verdade, se fosse, não está sendo assim, né? Qualquer um abre casa e faz o que quer. E aí vai mais sandice em cima de sandice e nada de bom, nada de novo sobre o sol. Então, o fato de você incorporar e você ser um médium de trabalho em um terreiro, a sua entidade já ter realizado diversas coisas, milhares de coisas na sua vida, não significa que você vai ser sacerdote. Quem que define se você vai ser sacerdote ou não? Primeiro, né, oráculo. É uma consulta oracular que vai te conduzir a isso. Não tem como, ninguém vai cair de paraquedas e falar, nossa, eu devia ter uma casa de axé. Não, ninguém vai fazer isso. Tá do nada. É necessário um jogo. Né? Existem alguns odus que vão falar sobre a necessidade de sacerdócio dentro de determinados cultos. E não basta somente saber se tem caminho para ser sacerdote, mas esse caminho, ele é dentro das religiões de matriz africana? Ele é dentro da Umbanda, é dentro da Quimbanda, do Candomblé, da Jurema, Terecol, o que quer que seja. Ali na consulta oracular, né, deve ser direcionado para qual é o melhor caminho para aquela pessoa. Tá bem? Não basta só falar, não, tem caminho para sacerdócio, vai que é para ser padre, ou pastor, ou sei lá, qualquer outra coisa, um rabino, não sei. Então é o jogo quem vai definir isso. Né? Porque o Odu da pessoa é quem define a vida dela.
né? Vai definir, não o Odu que vai sair na consulta vai definir sua vida naquele momento. Mas, geralmente, esses casos de sacerdócio, ele é muito forte, muito incisivo. Então, não tem como ficar escapando, tá bem? A outra coisa, também muito importante, é que se você, né, pensa que, não, mas é porque a minha entidade ela é muito boa, ela é muito forte, axé, ótimo. Mas nem por isso ela vai conseguir sustentar, ela pode sustentar a sua vida, mas ela não vai sustentar uma casa inteira. Entendeu? Aí é que entra o problema, porque as entidades do sacerdote, elas têm quase que por obrigação, assim como o sacerdote, conseguir sustentar e dar conta da casa toda. Se a energia estiver baixa, é função do sacerdote equilibrar aquela energia, elevar ela. Né? As entidades do sacerdote, elas vão passar para isso. Tá certo? Então, pense bem. Não é acordar um dia e falar, nossa, vou ser pai de santo ou mãe de santo e vai estar tudo certo e vai dar bom. Tá certo? Um forte abraço a todos, até a próxima.